Ninguém é especialmente fã do assunto morte, não é? E isso é mais do que esperado. Até porque, por mais que a gente saiba que um dia, invariavelmente, cada um de nós ainda irá morrer, é extremamente desagradável ter que pensar nisso. Mas apesar dos pesares, o foco do nosso vídeo de hoje não é bem esse, e sim te apresentar um dos casos mais misteriosos de toda a medicina. Caso esse que mexeu com toda a mídia e até o imaginário das pessoas na época em que aconteceu. Um momento tão difícil como o momento da morte de uma americana deixou o mundo perplexo por causa do seu desfecho e acontecimentos ocorridos. O nome desta mulher era Gloria Ramírez, que também ficou popularmente conhecida como a Dama Tóxica. E já já você vai descobrir o porquê. Eu sou Antônio Bocco e no Fatos Responde de hoje eu quero saber se você é capaz de desvendar esse mistério. Você conseguiria descobrir qual foi a causa da morte de Gloria Ramírez? Seja muito bem-vindo. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar Emoções Por que o humanas. céu é azul? Bem, a primeira coisa que eu já quero falar logo assim de cara é que apesar desse caso ter sido divulgado e comentado em todo o mundo, é importante que nos lembremos que essa história é real. É sobre uma mulher, uma mãe de 31 anos de idade que tristemente lutava contra um câncer e que obviamente merece todo o nosso respeito. A história de Gloria Ramírez, sem dúvida, não se resume ao que eu irei te contar hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que ela nos sirva de lição para percebermos o quão sinistro pode ser o nosso mundo e como qualquer um de nós está propenso a passar por coisas misteriosas e extremas. Dito isso, vamos aos fatos. O caso, que foi considerado um dos maiores mistérios da medicina, ocorreu no dia 19 de fevereiro de 1994. Gloria Ramírez, que estudava enfermagem e havia sido diagnosticada com câncer, deu entrada no hospital Riverside General Hospital às 20 horas e 15 minutos, em Riverside, Califórnia, nos Estados Unidos. Gloria foi diretamente para a emergência, visto que os seus sintomas envolviam uma intensa náusea, dificuldades para respirar e aumento em sua frequência cardíaca. Assim que chegou ao local, Gloria estava extremamente agitada e desnorteada, até porque não deve ser nada fácil passar por todos esses sintomas. E foi aí que os enfermeiros decidiram colocar nela uma máscara de oxigênio e dopá-la para que ela se acalmasse. Eles também a medicaram com lidocaína, para que a sua frequência cardíaca voltasse ao normal. Ao notar que nada havia adiantado, a equipe do hospital então decidiu que iria usar um desfibrilador em Gloria. E foi aí que algumas enfermeiras notaram a presença de uma espécie de óleo por todo o corpo da paciente. Além disso, essa substância tinha o bizarro cheiro de alho. Que coisa estranha, não é? Segundo os relatos, esse cheiro era ainda mais forte na sua boca. Por isso, elas apenas deduziram que Gloria devia ter comido alho demais em sua última refeição. Após essa constatação, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Uma das enfermeiras tirou seu sangue e percebeu que ele estava com um cheiro de amônia. Logo em seguida, ela passou o conteúdo do frasco para a médica Julie Gorshinsky analisar. Momentos após ter feito isso, essa mesma enfermeira começou a passar extremamente mal. Ela reclamou de uma sensação de queimação e logo depois de lavar o seu rosto, ela caiu desmaiada. Depois disso, ela foi imediatamente retirada da sala. Mas as coisas não ficaram melhores. Ao analisar o sangue da paciente, a doutora Gorshinsky notou que haviam pequenas partículas parecidas com cristais de cor amarelada em meio ao sangue de Gloria. Logo após fazer essa estranhíssima constatação, adivinha só, a médica também começou a passar muito mal. Ela sentiu náuseas e saiu da sala para se sentar na estação de enfermagem e foi lá que a médica também desmaiou. Pouco tempo depois, Maureen Welch, uma terapeuta de respiração que também atendia Gloria e estava naquele plantão, caiu no chão desmaiada. Ela foi a terceira da equipe dentro de pouquíssimo tempo que havia perdido a sua consciência durante esse atendimento nada convencional.
E foi nesse momento que, em uma espécie de efeito dominó, vários funcionários começaram a se sentir mal. Os principais sintomas relatados eram náuseas, desmaios, tremores e uma respiração desregular. Ao notarem que um problema generalizado havia se formado, o hospital declarou estado de emergência interna e precisou evacuar todos os que estavam ali dentro, incluindo todos os pacientes que foram levados para o estacionamento do lugar. A essa altura do campeonato, alguns enfermeiros resilientes haviam permanecido ao lado de Glória, na esperança de reanimá-la, mas infelizmente, às 20h50 ela foi considerada morta. O detalhe chocante disso tudo é que do horário de entrada de Ramírez no hospital até o momento da sua morte, apenas 35 minutos haviam se passado. Então dá para acreditar que toda essa confusão aconteceu dentro desse pequenino espaço de tempo? O corpo de Glória foi isolado em uma sala fechada. Inclusive, uma funcionária que ajudou na remoção do cadáver, Sally Baldeiras, começou a se sentir mal logo após ter feito o deslocamento do corpo. Ela também teve vômitos e sensação de ardor por todo o corpo. Sally precisou ficar hospitalizada por 10 dias. Agora você se lembra da doutora Julie Gorshinsky, a médica que analisou o sangue de Glória? Então, ela foi a vítima que ficou em pior estado. No total, foram 72 horas que ela passou oscilando entre o estado inconsciente e alguns momentos sóbrios. Além disso, a médica ficou 2 semanas internadas após o ocorrido, sofrendo de espasmos musculares, dormência nos braços e pernas, respiração irregular, pancreatite e hepatite. O pior de tudo é que, como sequela do que lhe atingiu naquela noite, a médica também acabou desenvolvendo uma doença óssea que a impossibilitou de trabalhar por muito tempo. Dos 37 funcionários que estavam na emergência do hospital, 23 relataram terem ficado doentes. Agora, a grande dúvida que pairava na cabeça de todos os envolvidos e que também começou a perturbar praticamente todo mundo depois que a notícia desse incidente foi parar nos jornais era bastante simples, porém extremamente complexa de se responder. O que foi que havia acontecido com Glória? O que fez com que o seu corpo se tornasse tão tóxico dessa maneira? O que o óleo ou cheiro de alho e amônia tinha a ver com o caso? Obviamente, a primeira coisa que veio à mente de todos foi que possivelmente algum material radioativo havia entrado em contato com Glória e, consequentemente, se espalhado por todo o hospital. Para vocês terem uma ideia, o corpo de Glória ficou nada mais, nada menos do que meses isolado no hospital, passando por perícias e testes. Apenas depois desse longo período, o seu cadáver, já em estado de decomposição extrema, foi liberado para um sepultamento, que teve de ocorrer em uma vala sem identificação no hospital da cidade de Riverside. Uma intensa investigação começou a ser feita, e uma equipe especializada em materiais tóxicos fez uma busca por todos os locais que o corpo da vítima havia estado naquele dia. O objetivo era encontrar qualquer evidência do que havia causado essa situação enigmática. Agora, acredite você ou não, absolutamente nada de anormal foi identificado. Ao contrário disso, o médico que fez a autópsia do corpo de Glória alegou que ela havia morrido por consequência de complicações naturais e que nenhuma substância tóxica, radioativa ou química havia sido encontrada em seu cadáver. Eu posso te adiantar que até hoje, no ano de 2017, nada foi solucionado, viu? Apesar de muitas especulações terem sido feitas, nada nunca foi confirmado. E a família de Ramírez ainda espera na justiça por uma resposta por parte do hospital. Por outro lado, muitas teorias foram criadas sobre o que aconteceu naquele dia. Eu vou te apresentar as 3 mais famosas, para que no final do vídeo você deixe o seu comentário contando em qual delas você acredita ou simplesmente qual é a sua versão da história. Então preste bastante atenção. A primeira teoria foi criada pela California Department of Health and Human Services, que em tradução livre significa Departamento de Saúde e Serviços Humanos da Califórnia. Eles, por sua vez, concluíram que o que aconteceu foi mais um caso de histeria coletiva, sem causas médicas reais.
Para quem ainda não sabe, a histeria coletiva, que também é conhecida como histeria em massa, é um fenômeno sociopsicológico que já foi registrado anteriormente. Nele, algum fator aleatório desencadeia uma espécie de surto coletivo, gerando uma histeria geral durante algum momento e situação. Geralmente, esse tipo de caso acontece quando uma primeira pessoa sofre algum dano ou se torna histérica durante um momento bastante crítico e estressante. O desmaio da primeira enfermeira, por exemplo, poderia ter sido esse gatilho. O departamento ainda usou como argumento para sua teoria o fato dos motoristas da ambulância em que Glória Ramírez foi transportada não terem ficado doentes, e também o fato de nada ter sido encontrado no sangue da vítima. A médica residente Julie Gorshinsky, lembra dela? Que acabou sendo internada e até sofrendo com consequências, rejeitou drasticamente essa teoria. Inclusive, ela chegou a entrar com um processo contra o hospital no valor de 6 milhões de dólares, alegando que os seus sintomas e sequelas não eram apenas coisas da sua cabeça. Já a segunda teoria foi elaborada pelo Livermore Laboratory, ou Laboratório Livermore em português. Para eles, o que aconteceu foi sim uma reação química. Eles afirmaram que acreditavam que Glória estava usando um remédio caseiro que é comercializado sem a devida liberação médica. Esse remédio se chama DMSO e é usado como uma espécie de analgésico. Como Glória realmente tinha câncer, até aí faria sentido ela procurar por medicinas alternativas. Eles também disseram que essa substância é conhecida por ter um leve cheiro parecido com cebola, o que poderia justificar o cheiro que se acreditava ser de alho por todo o corpo de Glória. Além disso, eles explicaram que essa substância, que também é conhecida como dimetilsulfóxido, acabou se acumulando no corpo da vítima, graças a um bloqueio urinário que havia sido descoberto mais tarde na autópsia. Com o acúmulo, um enorme depósito dessa substância havia se formado em todo o seu organismo, e no momento em que Glória recebeu a máscara de oxigênio para melhorar a sua respiração, essa substância teria reagido com o oxigênio e formado uma nova substância, conhecida como DMSO2, conhecido também como dimetilsulfona. Essa substância é conhecida por cristalizar em temperatura ambiente, o que justificaria os cristais amarelados que a doutora havia visto no sangue de Glória. Mas o que é que não está fechando nessa história? Bom, uma série de coisas. Muitos investigadores, químicos e cientistas forenses questionaram essa teoria por encontrar algumas falhas na sua formulação, como o próprio fato de ter ocorrido uma reação química como essa dentro do corpo de uma pessoa que é um ambiente extremamente volátil. Por essa e por outras, essa teoria se tornou uma das mais bem aceitas, inclusive sendo considerada a verdadeira pelo próprio hospital. Mas mesmo assim, ela não foi aceita pela justiça e pelo resto dos especialistas. Até porque a própria família de Ramírez afirmou que ela não fazia uso desse medicamento caseiro. E para piorar tudo, uma série de coisas suspeitas começaram a acontecer. E é exatamente aí que se baseia a terceira teoria que diz que Ramírez não foi responsável pelos sintomas generalizados, e sim o próprio hospital. O Riverside General Hospital havia sido o palco de uma série de vazamentos de gases nocivos. Esses incidentes haviam ocorrido em 1991, onde 2 funcionários tiveram que ser internados após terem sido expostos a gases tóxicos, e em 1993, apenas um ano antes do incidente de Ramírez, quando gases de esgoto foram encontrados nos quartos. Além disso, muitas pessoas também começaram a se questionar se o hospital não estava tentando esconder alguma coisa. Porque inicialmente o legista, que era funcionário do próprio hospital, havia afirmado que Ramírez não havia morrido de causas naturais, mas em seguida ele mudou o seu laudo e disse que a causa da morte havia sido complicações naturais. Sim. Para piorar tudo, a principal investigadora do caso, Stephanie Albright, se matou no primeiro mês de investigação. Uma de suas colegas mais próximas disse em depoimento que a sua amiga estava sob extrema pressão durante o caso. Outro detalhe que nunca foi explicado e que despertou a curiosidade de todos os investigadores envolvidos no caso foi o fato de que, de maneira bastante conveniente,
A amostra de sangue que havia sido coletada dela simplesmente desapareceu em meio a todo esse caos. Mas e aí você de casa? No que você acredita? Qual dessas teorias, na sua opinião, é a mais plausível? Ou você conseguiria desenvolver alguma outra quarta alternativa para o caso? Digam tudo pra gente e sejam os donos dos fatos, pelo menos aqui, com as suas opiniões. Se vocês assistirem bastante esse vídeo, curtirem e comentarem muito sobre ele, nós vamos entender que vocês querem ver mais casos assim por aqui. E com certeza traremos muito mais para vocês avaliarem com as suas importantes opiniões. Um forte abraço, até a próxima.